Olá, aqui é a professora Elma Física e vamos a mais uma aula sobre eletricidade. Definição de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas. Nós vamos explicar a corrente elétrica a partir de um condutor metálico. Observe esse circuito elétrico simples. O condutor metálico é, no caso, o fio. Dentro desse fio, há muitos elétrons livres descrevendo um movimento caótico, desordenado, sem uma direção determinada. Quando aplicamos uma diferença de potencial, colocando, por exemplo, uma pilha, é como se organizássemos o movimento desses elétrons. Estabelecemos um campo elétrico interno. E aí os elétrons passam a se movimentar numa certa ordem. Isto é a corrente elétrica. Ou seja, se imaginarmos que aqui é um fio, estou fazendo aqui uma ampliação deste fio, os elétrons estariam se movimentando de uma maneira ordenada, simbolizado por essas bolinhas com uma seta, todos na mesma direção. Sempre que no exercício falar em seção reta de um fio condutor, seria isso, como se eu estivesse observando um fio cortado e os elétrons passando por este fio. Este circuito elétrico simples, ele pode ser, por exemplo, na realidade, isto. A bateria, o fio, que é o condutor por onde passam os elétrons, uma resistência, por exemplo, uma lâmpada, e aqui um interruptor, onde eu posso ligar e desligar a lâmpada, certo? Então, estamos falando de uma situação real. O circuito elétrico mais simples que tem, constituído por uma bateria e uma lâmpada, que é a resistência. Como que podemos, então, definir a corrente elétrica? A corrente elétrica pode ser definida como a quantidade de carga que atravessa a seção de um fio, ou seja, um corte feito por este fio, um determinado intervalo de tempo. Esse I significa corrente elétrica e a unidade de medida é o ampere, simbolizado por A maiúsculo. Delta Q é a quantidade de carga que passa pelo fio, simbolizado por Coulomb, letra C. E delta T é o intervalo de tempo em segundos, simbolizado por um S minúsculo. Vamos fazer um exercício. Neste caso, lista de exercícios 1, sobre corrente elétrica. Eu desenhei de duas maneiras. A situação real, como esta aqui, né, com a lâmpada, o interruptor e a bateria. E normalmente como aparece nos esquemas nos livros. Aqui o interruptor, que no caso está desligado, se eu encosto aqui estou ligando, a bateria com polo positivo e negativo, e aqui a resistência, o símbolo de resistência elétrica, que pode ser, por exemplo, uma lâmpada, tá? Então vamos ao primeiro exercício. Em física, sempre que formos realizar algum exercício, ler com atenção e separar os dados do exercício. Neste caso, nós iremos separar os 3 dados: corrente, carga e tempo. Sempre que precisar, volte a esta tabela para saber as grandezas e as unidades de medida. Primeiro exercício. Determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa a seção reta de um condutor, ou seja, está atravessando o fio, por onde passam 1.800 coulombs em 45 segundos. Então, para resolvermos, sempre formalizarmos o exercício colocando as grandezas. Então, qual é o valor da corrente que passa através da seção reta do fio? Não sabemos. A quantidade de carga, 1.800 coulombs. Então, no lugar da quantidade de carga, 1.800 coulombs. E o tempo que essa carga demora para passar pelo fio, 45 segundos. Este é o exercício mais simples que temos para calcular a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é dado por delta Q sobre delta T. Temos, então, que a corrente é igual
a 1.800, que é a carga, dividido pelo tempo, que é 45 segundos. Não precisamos colocar a unidade de medida aqui durante a conta, certo? Sempre só no final para não confundir. Fazendo a divisão, 1.800 dividido por 45, a corrente elétrica que passa pelo fio é igual a 40. Não pode esquecer de colocar a unidade de medida, que no caso de corrente elétrica, a unidade é em ampere. Então, a corrente que passa pelo fio é igual a 40 ampere. Vamos ao segundo exercício. O segundo exercício fala: determine a quantidade de cargas que passam pela seção transversal de um condutor em 12 segundos, sabendo que a corrente elétrica tem intensidade de 2,5 ampere. Então, vamos aos dados do exercício. Determine a quantidade de cargas. Então, o que eu quero calcular é quantidade de cargas, correto? A corrente elétrica tem intensidade de 2,5 ampere. E passam cargas pela seção transversal de um condutor em 12 segundos, que é o tempo. Quando ele fala que a carga atravessa a seção reta ou a seção transversal, não tem diferença na hora de resolver. Simplesmente uma maneira de falar que está passando pelo fio, ou de uma maneira reta ou na maneira transversal, mas não muda nada a resolução, ok? Então, vamos à fórmula. Corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Então, nós temos que o valor da corrente, 2,5. Valor da carga, vamos calcular. E o valor do tempo, 12 segundos. Então, nós temos aquele problema clássico de matemática, que precisamos colocar o 1 para estabelecermos duas frações e multiplicar cruzando. 1 vezes ΔQ, ΔQ. 2,5 vezes 12, se quiser pode fazer direto. 2,5 vezes 12, o valor é 30. A unidade de medida de carga elétrica é Coulomb. Então, respondendo à pergunta, a quantidade de carga que passa pelo fio é de 30 coulombs. Vamos ao exercício 3. Então, como vocês perceberam, né, nós temos 3 grandezas. Então, temos 3 tipos de exercício para resolver, tá? Então, no primeiro exercício, nós descobrimos a corrente. No segundo, a carga. O terceiro, o que iremos descobrir. Então, vamos ao terceiro exercício. Uma carga de 150 coulombs passa através do fio, caracterizando uma corrente de intensidade 30. Determine o tempo que a carga levou para passar por este condutor. Então, vamos aos dados. A corrente, 30A. A carga, 150 coulombs. E o tempo é o que eu preciso calcular. Está pedindo, ó, determine o tempo. O que muda? Cuidado, que muitos de vocês têm dúvidas, às vezes, em relação a este exercício. Então, a fórmula, a mesma. Vou substituir no lugar do I, o valor de 30. No lugar da carga, 150. E o que eu preciso calcular é o tempo. Não pule passagem para não errar o exercício. Regrinha matemática. Coloco 1 embaixo do número que está ali sozinho, para poder multiplicar em cruz. E vou fazer 30 vezes ΔT. Então, 30 vezes ΔT é igual a 1 vezes 150. Eu estou multiplicando, cruzando. Então, agora, para determinar, então, o valor do tempo, é o 150 dividido por 30. Cuidado nesta parte. Sempre você vai observar onde está a incógnita, no caso, o ΔT. O número que está multiplicando a letra, no caso é o 30,
o número que está multiplicando a letra, ele vai passar dividindo. Então, está multiplicando, passa dividindo. Cuidado para não colocar o contrário em algum exercício. E aí, termino a conta. 150 dividido por 30, que vai dar 5 segundos, que é o tempo que essa carga demora para passar pelo fio. O exercício 4, vou deixar para vocês fazerem, é bem parecido com o exercício de calcular a carga. Cuidado, certo? É parecido com o exercício 2. O único detalhe neste caso é que ele está falando que o tempo é 1 minuto. O que você vai fazer com esse 1 minuto? Na fórmula, o tempo precisa ser dado em segundos. Tempo em segundos. Então, o tempo você vai usar em segundos. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, tente montar o exercício 4 e terminar a lista de exercícios. É isto por hoje. Até a próxima aula!